A Lua é o único satélite natural do planeta Terra. No nosso sistema solar, alguns planetas têm diversos satélites naturais, mas no caso da Terra é apenas um. Essa imagem aqui ela está mostrando um pouco do aspecto da superfície do nosso satélite natural, que é a Lua. A Lua ela tem um diâmetro de 3.476 km, ela é bem menor do que a Terra. Não tem uma atmosfera, nem água e nem vida. Parte interna é completamente solidificada. Em sua superfície existem muitas crateras. Crateras essas que são causadas, surgiram por conta de colisões com rochas que vêm do espaço, com meteoros. O movimento de revolução é um movimento que a Lua dá uma volta completa ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas, a mesma duração do seu movimento de rotação. Em 1969, 2 tripulantes da nave Apollo 11 andaram no solo lunar. Nessa missão foram colhidas amostras do solo lunar para análise. Aí aqui as duas imagens estão mostrando o módulo lunar dos astronautas, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin também, que era o parceiro que acompanhava ele nessa missão. E a outra imagem aqui do lado está mostrando a pegada que ficou dos astronautas e estão até hoje lá na Lua, porque pelo fato da Lua não ter uma atmosfera, então praticamente não existe movimento na superfície da Lua, como por exemplo ventos. Então a pegada dos astronautas, ela praticamente vai ficar para sempre lá gravada. Falamos ainda há pouco, do movimento que a Lua faz, os movimentos que a Lua faz, revolução e o movimento de rotação da Lua. E é justamente esse movimento que a Lua vai fazendo ao girar em torno da Terra que vai determinar as suas fases. A Lua não tem luz própria, e a iluminação que ela recebe do Sol varia à medida que percorre sua órbita. Ou seja, apesar de, durante a noite, nós olharmos para o céu e observarmos a Lua brilhante, essa luz nada mais é do que o reflexo do Sol na superfície da Lua. E esse reflexo ele atinge a Terra, a superfície do planeta Terra, e assim nós podemos observar a Lua. Ou seja, se não existisse Sol, nós não conseguiríamos enxergar a Lua. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ver imagens em que mostram situações em que a Lua literalmente some da nossa vista. E isso se dá por conta do alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra. Em algum momento, a Lua vai se encontrar dentro da sombra da Terra. Ela será encoberta pela Terra, ou seja, os raios solares não atingirão a Lua. E é a partir daí que nós vamos ver o que a gente chama de eclipse. Então essa imagem aqui embaixo, é a fase da Lua, que é observável, ela muito tem a ver com um observador. Dependendo do local da Terra em que você estiver e você estiver observando a Lua, ela vai ter os diferentes aspectos em determinadas fases, em determinadas posições que a Lua estiver nesse seu movimento de revolução que ela faz ao girar ao redor da Terra, como nós vimos ainda há pouco, dura 27 dias, certo? Então a Lua ela vai ser parcialmente encoberta pela sombra da Terra, como nós vemos no primeiro momento. Ela vai ser a metade apenas dela encoberta, ou então ela vai ser totalmente iluminada, a face iluminada dela estará totalmente voltada para a gente, que é quando nós chamamos de lua cheia. O ciclo das fases da Lua é dividido em 4, em função do tamanho da área que aparece iluminada para nós. E a isso nós damos o nome de Lua Nova, Quarto Crescente, Lua Cheia e Quarto Minguante. Bora observar aqui a imagem e entender um pouquinho com relação a essas fases da Lua. Nós estamos vendo aqui o movimento que a Lua faz ao girar em torno da Terra, como nós falamos ainda há pouco, ele dura 27 dias. E de acordo com a posição da Lua com relação à Terra, uma determinada região da Lua será iluminada. Aqui no quarto crescente, por que nós enxergamos pouco da Lua? Porque lá no quarto crescente, nós simplesmente estamos vendo praticamente toda a face que não está sendo iluminada da Lua. Na Lua cheia, ao contrário,
a face da Lua que está sendo iluminada pelo Sol seria exatamente aquela que está virada para a Terra. Então nós conseguimos enxergar a metade iluminada da Lua, certo? Vamos dar uma observada aqui nessa tirinha. Observe a história em quadrinhos. Hoje vai haver eclipse. Aí o Cascão fala, bah, bobagem. Bobagem por quê? Da última vez que falaram que haveria eclipse, eu fiquei esperando. E na hora H, escureceu tudo e não vi nada. Essa tirinha, por que o Cascão está falando que ele não enxergou nada do eclipse? Porque justamente o eclipse que ocorreu seria justamente o desaparecimento da Lua por conta dela ficar encoberta pela sombra da Terra. Quando a gente fala de eclipse, existem dois tipos de eclipses possíveis da gente poder observar, que é o eclipse solar, que é quando o Sol fica encoberto, e existe o eclipse lunar, que é quando a Lua fica encoberta e não recebe os raios solares. Eclipse solar. No eclipse solar, a Lua, o Sol e a Terra se encontram sobre a mesma reta e a Lua passa entre o Sol e a Terra. Então, essa imagem que nós estamos vendo aqui seria a visão de um observador da Terra, em que ele está observando a Lua passar pela frente do Sol. Então, se a gente imaginar nessa outra figura aqui, né, que está mostrando exatamente o que está ocorrendo aqui, é como se a Lua fosse um guarda-sol. A Lua, ao passar entre a Terra e o Sol, a sombra dela vai se projetar sobre o planeta Terra. Toda essa região que está com essa sombra mais clara, você vai observar um escurecimento, né, que seria um eclipse parcial. E toda essa região que é chamada de umbra, que seria o ponto mais escuro, é o que nós chamamos de eclipse total, que seria o escurecimento total dessa região. Vocês podem perceber que é uma região muito pequena. E tudo isso está relacionado com o quê? Com o posicionamento da Lua. Não quer dizer que a Lua escureceu, significa que o lado iluminado da Lua, que está recebendo os raios solares, é o lado que está voltado para o Sol. O lado que está voltado para a Terra está escuro e, pior ainda, está fazendo sombra para a gente aqui no planeta Terra, certo? O eclipse só acontece de vez em quando, porque o plano da órbita lunar é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra. Então é por isso que a gente não observa esses eclipses acontecendo com frequência, porque o momento em que acontece esse alinhamento, como nós estamos vendo aqui pela figura, a Terra ela gira em torno do Sol nesse sentido aqui, olha. E o plano da Lua é um pouquinho inclinado com relação ao plano em que a Terra gira em torno do Sol. E isso dificulta esse alinhamento perfeito que precisa acontecer para que haja um eclipse. Se as duas órbitas estiverem no mesmo plano, teremos um eclipse solar por mês, certo? Mas nós não temos o eclipse solar por mês. Por quê? Porque não está no mesmo plano, como nós acabamos de observar aqui na imagem. O eclipse lunar, a Terra fica exatamente entre o Sol e a Lua. Seria o contrário, né? Aquele anterior que nós vimos seria o eclipse solar, que é quando o Sol fica encoberto. É quando o Sol fica quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, e a Lua serve como se fosse uma espécie de guarda-sol encobrindo a Terra. O eclipse lunar, que obviamente só dá para observar à noite, a Lua ela desaparece. Mas por que a Lua desaparece? Como vocês estão vendo aqui, a Lua ela é muito menor do que a Terra e muito menor do que o Sol. Então, quando a Lua fica depois da Terra, ou seja, a Terra fica entre o Sol e a Lua entra dentro da sombra da Terra. Ao acontecer isso, os raios solares param de iluminar a Lua, por isso ela, entre aspas, se apaga. O eclipse lunar ele é um eclipse mais, vamos dizer assim, sem graça. Por quê? Porque é um eclipse em que a Lua some. Só que é muito comum a gente ver a Lua sumindo durante a noite, às vezes porque ela fica encoberta pelas nuvens, certo? Ou às vezes até algumas fases da Lua que deixam ela tão fininha, aquela parte iluminada dela, que praticamente você não percebe a presença da Lua. Já o eclipse solar não. O eclipse solar ele é um eclipse que ele é um grande espetáculo da natureza. Durante o dia, o Sol fica encoberto. E por conta disso, você tem aquele escurecimento, né, da região do planeta, claro, se você for um observador naquela região que está sombreada.
Os eclipses lunares ocorrem sempre na fase da lua cheia, porque é nessa ocasião que a Terra está entre o Sol e a Lua. Uma observação aqui em quando podem acontecer os eclipses lunares. Para continuar nossa aula, nós vamos falar agora sobre previsão do tempo. Essa imagem aqui está mostrando uma paisagem de uma praia, onde você está vendo que não tem nuvens, o dia está claro, o sol aparentemente está forte, mas uma pergunta para vocês: isso é o tempo ou isso é o clima dessa região? Que instrumentos e medidas são usados para fazer a previsão do tempo? Meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas e, com isso, auxilia na previsão do tempo. Como eu falei ainda há pouco, o que é tempo e o que é clima? Qual é a diferença entre esses dois termos? Eles são a mesma coisa? O tempo ele se refere a condições atmosféricas em um dado momento. O clima se refere à medida das condições atmosféricas ao longo de um período maior de tempo. Então, para diferenciar o que é tempo do que é clima, basta você se fazer uma pergunta. Isso que eu estou observando com relação à meteorologia é algo que costuma acontecer durante um longo período de tempo ou é uma coisa que está acontecendo apenas no dia de hoje ou num determinado momento, num período curto de tempo? Por exemplo, hoje choveu em Belém. Isso é tempo ou é clima? É tempo, porque eu estou falando do dia de hoje apenas. Agora, se eu falar, costuma chover todos os dias em Belém nesse período do ano, eu estou dando a entender que sempre chove nesse período. Então, estou me referindo ao clima de Belém, que é um clima chuvoso num período longo de tempo, que é esse período do ano que nós vivemos agora. Então, tempo ela é uma definição, uma descrição do momento meteorológico. Já o clima ele seria uma descrição de um período mais longo que caracteriza a meteorologia de uma região. Alguns aspectos meteorológicos de uma região. Por exemplo, se é mais frio, se é mais quente, se é mais chuvoso, se é menos chuvoso. Agora, se você disser que está chovendo hoje, ou está fazendo frio hoje, aí você está falando de tempo. A previsão do tempo nos auxilia em vários momentos do nosso dia a dia e em várias atividades desenvolvidas pelo homem. As nuvens são formadas por um grande número de gotículas de água ou de cristais de gelo. São classificadas por sua altura e forma. Temos, por exemplo, as nuvens cirrus, que são altas, de cor branca, que se parecem com cabelos brancos, que seriam essa aqui, e são essas nuvens mais espaçadas. Já temos as nuvens cúmulos, que são brancas, formam grandes grupos, que se parecem com algodão, que seria esse outro grupo aqui de nuvens da imagem à direita. Temos as nimbos, que são nuvens cinza escuras, elas são indicação de chuva. As estratos, que formam grandes camadas que cobrem o céu, podem originar chuvas fracas. As cumulonimbus, que são escuras, costumam provocar chuvas fortes, trovoadas e relâmpagos. Uma massa de ar é formada por uma imensa porção de ar, onde as condições de umidade, pressão e temperatura são praticamente uniformes. Massas de ar vinda de regiões polares são frias, que nós estamos representando com a cor azul, e massas vindas de regiões tropicais são quentes. E é justamente esse encontro dessas grandes massas de ar que circundam o nosso planeta, circulam a superfície do nosso planeta constantemente, é que vão causar, por exemplo, as chuvas, as secas, as nevascas em todo o nosso planeta. Os ventos. Quando duas massas de ar diferentes encontram-se, forma-se uma frente, que é a superfície de contato entre as massas.
Bora ver aqui qual é a diferença entre uma frente quente e uma frente fria. A frente quente ela é caracterizada por ventos fracos e chuvas leves. Já uma frente fria ela é caracterizada por ter ventos fortes, queda de temperatura e chuvas fortes. Vocês estão percebendo que esses termos que eu estou utilizando aqui são aqueles mesmos termos que são comuns a gente encontrar, a gente ouvir no dia a dia, lá naquela previsão do tempo do jornal. Fiquem atentos que vocês vão ver isso todas as noites quando assistirem o jornal. Qual é a diferença entre uma massa de ar frio e uma massa de ar quente? A massa de ar frio ela sempre tende a ficar embaixo e a massa de ar quente ela sempre tende a ir mais para cima, ela é mais leve, ela vai atingir altitudes mais elevadas. E quando essas massas se encontram, que elas vão causar os eventos meteorológicos, como por exemplo a chuva, como eu acabei de dizer para vocês. A umidade relativa do ar pode ser medida por um aparelho chamado de higrômetro. A quantidade de chuvas em uma região é medida pelo pluviômetro. Então, o primeiro aparelho, o higrômetro, ele é um aparelho que ele mede a quantidade de ar na forma de vapor que é encontrada no nosso ar ao nosso redor. Aqui na nossa região, por exemplo, que é muito úmida, região amazônica, você vai encontrar percentuais de umidade no ar muito elevados. Se você for para um deserto, a umidade é baixíssima, muito baixa. Já o pluviômetro ele vai medir a quantidade de chuvas que caem numa região. Isso é importante para se estudar e se perceber a variação da quantidade de chuvas que acontecem nas regiões a cada ano, para se entender o comportamento do clima e da natureza. Se existe alguma mudança no comportamento do clima, entender os porquês dessas mudanças. Mudanças na pressão atmosférica podem indicar a aproximação de chuvas ou a melhora do tempo.